Estar em uma situação financeira mais sólida do que 95% da população não é uma meta inatingível, reservada apenas para gênios ou herdeiros. Não se trata de ter um salário astronômico, nem de cortar cada pequeno prazer da vida, como aquele café especial da tarde ou um hobby que te relaxa. A verdadeira liberdade financeira não exige sacrifícios extremos, mas sim clareza e método. Eu já testemunhei inúmeras transformações. Pessoas que saíram daquela rotina exaustiva de contar moedas até o próximo pagamento para, em pouco tempo, acumularem seus primeiros 10, 20 ou até 50 mil reais. Elas aprenderam a investir de forma consistente e finalmente se libertaram daquela preocupação constante que drena a energia 24 horas por dia. E é exatamente isso que vou te mostrar neste vídeo. Seguindo este caminho, você pode se posicionar à frente de 95% das pessoas em um período surpreendentemente curto, talvez em apenas 3 meses. Então, vamos mergulhar de cabeça. Primeiro passo: desvende os números que quase todos ignoram. A grande ilusão é que a maioria das pessoas acredita ter o controle de suas finanças. Elas se consideram responsáveis e organizadas. Mas basta uma pergunta simples para desmoronar essa certeza. Qual é o seu gasto total mensal? De verdade? O que se segue é, na maioria das vezes, um silêncio constrangedor ou uma estimativa vaga. É aqui que reside o cerne do problema financeiro de muitos. Viver sem conhecer seus números é como navegar em um oceano escuro, sem bússola ou mapa. Você toma decisões aleatórias, baseadas na esperança, mas a realidade é que a esperança não é uma estratégia financeira. Se você aplicar apenas a metade do que vou compartilhar aqui, já estará quilômetros à frente da maioria. Mais de 90% das pessoas não têm a menor ideia do valor total de suas dívidas e 95% sequer sabe quando terminará de pagá-las. Pouquíssimos calculam o que chamo de ponto de virada financeira. Vou te ensinar a calcular isso em detalhes e garanto que este conceito tem o poder de revolucionar o seu jogo. Muitos passam a vida inteira presos nessa escuridão numérica e é por isso que vivem com a sensação perpétua de estarem atrasados. Podem até ter uma renda alta, morar em um bom lugar, desfrutar de um certo conforto, mas a ansiedade em relação ao dinheiro persiste. Você não precisa aceitar essa realidade. Quando você assume o controle dos seus números, uma transformação interna acontece. Aquele peso mental se dissipa e a pergunta angustiante "para onde foi o meu dinheiro?" simplesmente desaparece. Você começa a ver com clareza a construção da sua riqueza se materializando diante dos olhos. Para sair desse estado de confusão e assumir o controle total, precisamos começar com algumas perguntas difíceis, mas absolutamente necessárias. Vou te guiar agora pelos 5 números cruciais que definem a sua vida financeira. Número 1. Descubra a sua taxa de queima. Quando pergunto sobre o gasto mensal, raramente recebo um número preciso. A verdade nua e crua se revela ao abrirmos os extratos bancários e as faturas do cartão. Na prática, o gasto real é quase sempre significativamente maior do que a pessoa imagina. Essa diferença é o que chamamos de taxa de queima, o total que o seu estilo de vida consome por mês. Sem esse número, montar um plano financeiro é impossível. É como caminhar na beira de um precipício, contando apenas com a sorte para não cair. Mas nós não queremos sorte, queremos clareza, método e controle. Como calcular sua taxa de queima de forma simples? Você pode fazer isso agora mesmo, com um método de 3 passos. Reúna os dados. Abra sua conta bancária e as faturas de todos os seus cartões de crédito. 2. Analise o histórico. Olhe os gastos dos últimos 3 meses. 3. Calcule a média. Some o total de absolutamente tudo o que saiu da sua conta e dos seus cartões de crédito nesses 3 meses. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Desde o aluguel até aquele chiclete comprado por impulso no caixa do supermercado. Divida essa soma por 3. Este é o seu gasto médio mensal.
Adicione uma margem de segurança de 10% sobre esse valor, pois a chance é que você tenha errado para baixo. A dificuldade em calcular esse número não é apenas preguiça, é um mecanismo de defesa psicológica. O psicólogo Daniel Kahneman chamaria isso de viés da aversão à perda. Para superar isso, olhe para o ano inteiro. Existem os gastos anuais disfarçados que destroem o orçamento. Impostos como IPVA e IPTU, seguros, matrículas e o custo das férias. Se você não provisiona esse valor mensalmente, ele se torna um buraco inesperado. Pense na sua conta bancária como um reservatório. A sua renda é a água que entra, a sua taxa de queima é o ralo. O objetivo é reduzir o ralo e aumentar a entrada. Exemplo prático de taxa de queima. Imagine a história de Ana, uma profissional de marketing que ganhava bem, mas vivia no limite. Ela jurava que gastava R$ 4.000 por mês. Seus gastos reais nos últimos 3 meses foram 4.800, incluindo uma manutenção inesperada no carro, 4.200 e 5.100 reais, com compras de roupas e presentes. A média é 4.700. Com a margem de 10%, a taxa de queima real é 5.170. Ana estava subestimando seu gasto em mais de R$ 1.000 por mês. A clareza desse número foi o choque de realidade que ela precisava para começar a agir. Número 2. Qual é o tamanho do seu buraco negro financeiro? Colocar suas dívidas no papel, preto no branco, é um ato de coragem e o primeiro passo para a libertação. Você não precisa mais viver de suposições. Você pode, finalmente, assumir o controle. Sim, é perfeitamente possível viver bem mesmo com dívidas, mas antes de pensar em prosperar, precisamos medir a dimensão real deste buraco negro. Liste absolutamente tudo o que você deve: cartão de crédito, empréstimo pessoal, financiamento de carro, financiamento imobiliário, até mesmo aquele crediário de loja que você fez para ganhar um desconto. Para cada dívida, anote a taxa de juros e o valor mínimo mensal de pagamento. Em seguida, faça o cálculo mais importante: se eu pagar apenas o mínimo, em quanto tempo estarei livre dessa dívida? Se você tem uma dívida de cartão de crédito com juros de 27% ao ano e paga apenas o mínimo, pode levar décadas para se livrar dela. É uma perspectiva sufocante. Mas aqui está a virada. Quando você enxerga os números reais, a sensação é de liberdade. É como aquela pessoa que evita um médico por anos com medo do diagnóstico e, ao finalmente ir, ouve: você só precisa baixar o colesterol. Não é a melhor notícia, mas agora você tem um plano de ataque. Só o fato de saber o que precisa ser feito já permite que você durma mais tranquilo. Ignorar dívidas é como jogar gasolina no fogo. O problema só cresce. Encarar de frente é o primeiro passo para vencê-las. Um pagamento extra de apenas R$ 200 por mês na fatura do cartão de crédito pode reduzir o tempo de quitação em anos. O que realmente importa é a taxa de juros. Benjamin Franklin disse: lembre-se que o tempo é dinheiro. Mas ele também entendeu o poder destrutivo dos juros. No rotativo do cartão, com juros de 150% ao ano, uma dívida de R$ 10.000 se torna 25.000 em um ano. O foco deve ser sempre atacar a dívida com a maior taxa de juros primeiro. Este é o método Avalanche, matematicamente superior. O dilema é: o método bola de neve, focar na menor dívida, é bom para a psicologia, pois gera vitórias rápidas. O método Avalanche, focar na maior taxa de juros, é bom para a matemática, pois economiza mais juros. Se você precisa de motivação rápida, vá de bola de neve. Se você tem disciplina, vá de Avalanche. O importante é ter um plano e segui-lo. Número 3. Você está andando na corda bamba? Quase todos dizem que tentam economizar. Mas a economia não deve ser um ato de força de vontade heróica, deve ser um hábito automático. Você não tenta escovar os dentes todos os dias, você simplesmente faz. Economizar é o que separa o equilíbrio do desastre quando a vida te atinge com um imprevisto. Se você perde o emprego, se um familiar enfrenta um problema de saúde urgente, a diferença entre cair no abismo financeiro ou se manter de pé está em ter ou não uma reserva de emergência. Sem essa reserva, você fica encurralado financeiramente e toma decisões terríveis.
Por isso, você deve separar no mínimo 10% do seu rendimento líquido todos os meses. E isso precisa ser automático, não pode depender da sua memória ou da sua força de vontade. Se hoje você não consegue guardar nada, comece pequeno. Comece com 20, 40. O objetivo inicial é provar para si mesmo que você é o tipo de pessoa que guarda dinheiro. Depois que essa poupança automática estiver rodando, fica fácil aumentar o valor. É assim que você deixa de andar em uma corda bamba financeira para começar a construir uma ponte firme. Você passa a caminhar com confiança. A reserva de emergência é um escudo contra decisões ruins. Ela te dá o poder de dizer não a empregos ruins ou a vender investimentos no pior momento. A regra geral é de 6 meses a 12 meses da sua taxa de queima. 6 meses para CLT, 12 meses para autônomos. Ela deve ser guardada em um lugar seguro, líquido, disponível em 24 horas e rentável, acima da inflação, como o Tesouro Selic ou CDBs de liquidez diária. Por exemplo, João, um empreendedor, usou sua reserva de R$ 48 mil para cobrir 4 meses de despesas, quando um cliente atrasou o pagamento, salvando seu negócio. Número 4. O seu dinheiro trabalha tão duro quanto você? Trabalhar duro é essencial, mas ninguém quer viver no modo faz impossível para sempre. Pessoas bem-sucedidas fazem o dinheiro trabalhar por elas. Esse é o poder de investir. Investir não é um bicho de 7 cabeças. O que as pessoas que prosperam fazem é simples. Começam cedo, são consistentes, investem de forma automática e deixam o tempo fazer a mágica dos juros compostos. Quando você atinge a liberdade financeira, o seu foco muda de o que eu posso comprar para o que eu posso criar e o que eu posso doar. A riqueza que você constrói deve ser um legado, uma ponte para as próximas gerações. Pense em como você pode usar sua liberdade para resolver um problema no mundo, por menor que seja. Essa é a última e mais importante lição da jornada. Se você chegou até aqui, você é parte de uma minoria que está realmente comprometida com a sua transformação. Não deixe essa clareza se perder. O próximo passo é a ação. Deixe o seu like para que o algoritmo entenda que este conteúdo é valioso e o entregue para mais pessoas que precisam dessa clareza. Se inscreve no canal Pensamentos Milionários e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, onde vamos detalhar cada um desses passos. E agora, a parte mais importante. Me conta nos comentários qual dos 5 números, taxa de queima, buraco negro, reserva de emergência, renda passiva ou ponto de virada foi o seu maior choque de realidade. Eu vou ler e responder ao máximo de comentários possível. Nos vemos na próxima e lembre-se, a riqueza começa com a clareza.